Salve, paz e bem! Louvado seja o nosso Deus para mais um papo e bom papo de padre. Mais uma vez aqui reunidos, obrigado a você a participar conosco, compartilhar. Eu já peço agora, de imediato, que você curta o vídeo. Vá lá no YouTube agora e dá a sua curtida. E se não se inscreveu, se inscreva. Isso é muito importante para que nós possamos chegar a mais pessoas. Na plataforma do YouTube, quanto mais curtida, mais o vídeo se eleva. Então a gente pede a você que possa curtir agora, nesse exato momento, o vídeo que você vai começar a assistir. E aqui, mais uma vez, os nossos padres. E hoje, de modo especial, temos louvar e agradecer a Deus. Depois de muita insistência, acho que é o homem mais ocupado que tem nessa Arquidiocese de Vitória. Já me deu vários tocos aqui nos convites. E hoje está aqui o Padre Gudialas. Ô, Padre Anderson, eu fico muito feliz. Eu não pude estar, porque os horários que os senhores acabaram cravando, eu tinha outros compromissos, né? Mas meu coração ansiava muito por esse momento de estar junto com vocês. E a promessa aqui hoje, então, é de rir da risada do Gudialas. Para quem não conhece a risada dele, vai poder conhecer muito bem nesse dia. E ele disse que veio de rosa hoje, né? Sim, por causa do Outubro Rosa, né? Apoiando essa campanha, rezando por todas as mulheres e homens, porque homens também sofrem com essa doença do câncer de mama, não é? Então, rezando pelas pessoas que são atingidas por essa enfermidade e também pelos familiares que sofrem junto, pedindo ao Senhor a cura. Padre, muitas pessoas pediram a sua presença aqui. Nós estamos insistindo, né? Muitas pessoas gostam do seu trabalho, então bem-vindo. Assim como outros também estão pedindo outros padres. Aos poucos a gente vai tentando atingir a todos. E aqui conosco, o Aconcur. Sentiram minha falta? Eu creio, né, que vocês sempre sentem a minha falta. Eu também sou, não como o Gudialas, né, mas já sou uma figurinha premiada e conhecida. Você aqui era o invicto, né, ou seja, que estava até, só que infelizmente, né. Meu coração ansiou de tristeza por não ter podido participar nesses dois programas que vocês nem sei quantos foi, mas também não, dois? Um ou dois ou três, não sei. Não, foram dois. Não sei, não. Faltei 2 vezes, acho. Padre Renato Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, que alegria mais uma vez a gente estar reunido, né? Como o Padre Adenilson também não pôde estar aí nas últimas gravações, mas é bom que vai renovando, vai chegando figuras novas. No momento ela se sente assim pressionada a participar do programa, viu? Mas desculpa já polemizando e discordando, viu? Não significa que nós estamos aqui porque somos os mais desocupados da Arquidiocese, não, viu? É verdade, é verdade. A gente tem que espremer muita coisa para conseguir sentar junto e ter uma boa conversa, né, Padre Gudialas? E o Padre Gudialas, além também de com formação de padre, é jornalista, né? Está terminando o curso de comunicação social. Exatamente. Agora, nesse final do ano, com a graça de Deus, a gente conclui essa formação. Então vamos lá. Padre, você já conhece o nosso esquema, né? São Sim. temas que você pode enviar para nós pelas nossas redes sociais aqui agora, os temas que você gostaria que nós discutíssemos. E são temas e é um bate-papo. Nada de uma palestra e de repente toca a campainha que nós começamos então a modificar um pouco o nosso papo de padre, tá bom? E a gente pede a você, a gente faz uma campanha mais uma vez, de nos ajudar. Você que é empresário, por favor, padres, nos ajuda aí. Você que são empresários, nos ajudem a patrocinar, porque nós temos um custo. Isso até agora está sendo no nosso bolso. Então, se você puder nos ajudar a elevar a palavra de modo mais descontraído, a gente pede ajuda. Pode ser, padre? Concorda? É isso aí, associando também a sua marca a esse programa de evangelização, né? A questão aqui não é sobretudo financeira, mas pensar em quantas pessoas são beneficiadas com essa conversa descontraída e, ao mesmo tempo, formativa. Amém? Padre, por favor, pode escolher um tema aí. Se não quiser esse tema, você pode descartar, sem ler. E parece-me que eu posso oferecer para outra pessoa também. É o tema. Não é? O tema. Então, isso aí. Se você não quiser falar sobre ele agora, pode guardar, sem falar para ninguém. Não, podemos falar, porque esse mês de outubro faz sentido também. Foi no dia 4, celebramos o dia de São Francisco. A pergunta é, animais após a morte, eles têm um lugar no paraíso? Quem mandou? Foi o Felipe Arade. Felipe Arade. Eu vou começar, assim, vou pedir ao Padre Adenilson para começar. Ele é franciscano. Ele é franciscano. Quando nós fazemos a oração de bênção, né? Então tem o início, né, no ritual de bênçãos lá. Os animais povoam o céu, a terra e o mar. É claro que é a nossa realidade visível, né? Mas eu não tenho também
como Santo Padre, o Papa Francisco, consolando uma criança que tinha perdido o seu animalzinho de estimação, onde ela chegava até o Papa falando sobre isso, e o Papa não teve nenhum tipo de preocupação teológica no sentido de aprofundamento, dizer, não se preocupe, existe o céu dos animais. Então, como Deus quis muito bem todas as coisas, eu acredito que haja sim um lugar reservado para as criaturas queridas por Deus, nesse caso, para mim, os animais. Na matéria sobre escatologia, que a gente estuda na teologia, que são os fins dos tempos, né, fala da escatologia do homem e a escatologia do mundo. Então, ou seja, Deus criou o mundo inteiro, a obra-prima da criação é o ser humano, mas tudo irá ressuscitar. Não é isso? Tudo irá ressuscitar. O homem, mas também a natureza, não só os animais, mas toda a criação, né? E temos a Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste também tem a natureza que compõe não somente o homem que faz parte dela. Eu me recordo, assim, o Alto da Compadecida, aquela situação de fazer Ezequiel... Enterro do cachorro. O do cachorro. Em latim ainda. Eu vejo assim, não sei se a pergunta dele é tão profunda no sentido de associar, por exemplo, com este rito que a gente faz, por exemplo, se merece fazer uma oração, uma recomendação, que eu acho que não passa por aí. Quer dizer, eu também tenho esta fé de que o nosso Deus fez também todas as coisas, quer dizer, e são criaturas dele. E São Francisco nos ensinou a chamar todos de irmãos. Quer dizer, é possível, então, que exista aí a possibilidade de estarmos todos juntos. Até porque, que mal que os animais fazem. Mas não associando, ou seja, com o mesmo processo que acontece conosco, né? Com o ser humano, que a gente recomenda, que a gente faz oração em sufrágio das almas daqueles que partiram para pedir a aproximação com o nosso Deus. Pois é, o ser humano, como diz o Salmo, foi criado um pouco abaixo dos anjos. Então, o ser humano é uma criatura privilegiada dentro de toda a realidade do mundo criado, né? Então, embora todo o mundo criado tenha o seu lugar, fruto das mãos do Deus Criador, mas também não se iguala propriamente ao homem, que é um ser dotado de uma dignidade, né? De um valor diferenciado. Eu já enterrei cachorro, um cachorro da família, e aí foi atropelado em frente de casa, morava aqui em Vitória. E ali depois, então, levamos o cachorro, cavamos uma covinha lá e enterramos. Não lembro de ter feito alguma oração, minha vocação alguma começou prece. assim, sabe, Padre Anderson? Porque enterrando cachorro? Não, pinto. Quando era É verdade, os pintainhos. Quando era você matava? Exato. Olha, eu desde criança sempre tive assim esse desejo de ser padre, né? Então observava o que acontecia, o que o padre fazia, seja na TV ou ao vivo, enfim. Então precisava fazer velório, tinha que ter defunto. Claro que eu não ia matar as criancinhas que brincavam comigo. Então eu pegava nos pescocinhos dos pintainhos e matava. E depois fazia todo o cortejo fúnebre, viu? Minha vocação começou aí enterrando pintainhos. Não. Sabe que existe... Por favor, criança, desculpa, Tá. não faço isso em casa, viu? Não estou incentivando. Era uma criança, um moleque que não tinha muita consciência do que estava fazendo, mas uma coisa era certa, queria ser padre desde criança, viu? Para enterrar? Este tema acho que faz parte do universo popular, porque é engraçado que quando eu fazia arte, por exemplo, eu saía matando também rolinha, caçando rolinha, mas a gente matava e comia quando era lá de Galileia. Minha mãe dizia, quando você morrer e passar pela terra das rolinhas, elas vão te jogar pedra também. Quer dizer, do popular das pessoas existe essa possibilidade de que existe um céu, né, próprio. Até mesmo a gente fala, Pai nosso que estais nos céus. Então, pode ser que esses céus seja aí um céu para o animal e outro, não conhecemos. Eu acho que é melhor mudar de assunto. Olha, eu acho que é melhor mudar de assunto. Vocês são muito criativos. Foi salvo pela campainha eu da tava coroinha. aqui pensando, um matando rolinha na Galileia, outro enterrando pintinho. Fala sério, outro Precisava fazendo de enterro de defunto pra fazer o cachorro. Eu enterrei cachorro, Gente, mas não precisa fazer... ainda bem que não estão ouvindo seminaristas, porque eles têm pastoral no domingo, né? Mas
Depois, se ele assistirem, Padre Gudialos comia aconteceu as rolinhas, eu lá no enterrava seminário com aqueles cães que nós falamos mas aqui. que chama O Lula foi enterrado com cachorro, um cortejo gente, o Lula fúnebre. cachorro. O Lula cachorro. Não, Foi cachorro mesmo. Animal. Não aquático. Animal de 4 patas, né, o Lula. Então, mas vocês são muito criativos. Foi comigo? Foi. Mas antes disso, não há necessidade de fazer rituais de enterro. Tem até crematório agora de cachorro, gente. Tem, claro. Eu acho, me desculpa, eu acho... Tem para guardar a memória. Ave As Maria, cinzas. cheia de graça. Acho que tá se colocando... Não, eu acho que Nada deve deve ser, substituir a dignidade da vida humana, não que isso pode, fique gente. claro, né? Tem pessoas, por exemplo, que defendem a vida animal, mas defendem o respeito ao animal, mas não são capazes de defender a dignidade, por exemplo, de um feto, de um embrião, sendo favoráveis ao aborto, por exemplo. Né? Isso é inadmissível. Se preocupa com a tartaruga, né? Exato, se esquece de uma vida humana dentro de um ventre. Mas, Denilson, foi contigo, Denilson. Sortear uma palavra, O que o senhor quer que eu fale? Não estou dizendo que vai ser você. Não, tudo Vai depender da palavra. A criatividade vem pela palavra. Ele vai dizer a palavra que vier na sua cabeça, o senhor fala, padre. Você também está supondo que serei eu. Eu acho que sim. Então. Escola. É para ele? Você tem 1 minuto. Escola. Nos convença alguma coisa sobre escola. Então, eu vou contar uma experiência ruim que eu tive, né? Assim, nessa partilha que a gente está tendo. Eu sempre fui um menino muito comportado na escola, sempre recebi muitos elogios, assim, os professores, meu irmão, minha cunhada que... Vaidade. Vai, continua, o seu tempo vai acabando. Seu tempo está indo. Então, um dia um amigo falou bem assim, você conhece cordão cheiroso? Eu falei, não. Ele falou, é um cordãozinho mergulhado numa substância química que fede pra caramba. Fiz muito isso. Uma vez nós soltamos na escola, colocamos fogo e acabou com a escola inteira. Eu falei, eu gostei da ideia. Vocês acreditam que eu fiz isso? Então, espalhei, mas não só na minha sala, quer dizer, nem todas as outras salas. A escola... Eu fui considerado um terrorista. Eu acho que esse programa tem pró para os fiéis. Porque, gente, um matou um pinto. Outro matou rolinha. E agora está ensinando como fechar a escola? Não. Não. Está nada educativo o programa. É porque não tinha internet na Galileia. Não tinha. Mas engraçado que foi assim, um certo tipo de terror que aconteceu, porque todos os professores saíram da sala e falaram, o que está acontecendo? Mas tinha muito isso, gente. No meu tempo também tinha essas questões. Nunca fiz Mas, padre, isso, infelizmente, o critério aqui é muito grande, entendeu? Você vai ter que pagar uma penitência, sorteia uma aí. Eu não sei o que tem. Eu ajudo a fazer algumas, mas depois a produção modifica. Que interessante, porque a Rosa também, pelo outubro. Você tá tão pink. Feminino. Padre secreto. Quê? Você vai falar as características de um padre como em um amigo secreto e os outros terão que descobrir quem é. Daqui? De nós 4? Não. Aqui é muito óbvio. Meu Deus do céu. Gente. Então tá. Não, eu não posso denunciar. Se o padre Renato Paganini estivesse aqui, eu já sei quem ele ia. Não, então, eu ia falar assim, padre Renato Paganini ia imitar. Mas não pode. Não fala o nome do padre. Vai lá, então. Então, características... formado em filosofia. Meu padre secreto é formado em filosofia. Márcio. Com doutorado. Doutorado? Professor universitário. Que característica é isso? Ué. Não. Ele tem uma barba branca. Já sei. É o todos nós passamos pela mão Padre dele. Hugo? Não. Ele atualmente é reitor de um santuário. Padre José Pedro Luque. Pedro Luque. Não, é porque eu não passei, ele não deu aula para mim. Desculpa,
Nós três aqui. É. Inclusive na paróquia. Fomos seminaristas. Exato, fomos Padre José seminaristas Pedro Luque, um grande padre. Isso aí. E eu não tive essa alegria de tê-lo como professor. E eu E já a risada tentei- dele, você lembra? Você conhece? Você tinha que fazer só isso era suficiente. E a batidinha. E eu já tentei entrar em contato com o Padre Pedro Luque para convidá-lo para estar conosco aqui, mas é difícil conseguir falar com ele. Não é fácil, né? Então, Padre, se nos vê aí, sinta-se convidado a um dia estar conosco. E um abraço para ele. Amém? Penitência Amém. cumprida, tema ok? Tranquilo sobre os animais? Ok. Então, Vamos, porque a criatividade Adenilson, aqui tá- não, aqui tá não, boa. é esse tema não, Não. é aqui. Padre Nilson, Deixa eu pegar no meio, porque eles acharam que... Você está botando aqui na frente. eu não estou achando colocando que eles- nada. Que, eles, Ninguém que você está escolhendo o tema. estou escolhendo nada. Quem não faz é a produção. Ah, vai ser ótimo isso aqui. Falar sobre base bíblica para algumas doutrinas católicas, como batismo infantil e transubstanciação. É o Profadofobras. Profadofobras. Eu tenho um professor. alguma É um coisa assim, né? trava-línguas. Vamos lá. Vai pelo patrística, né? Primeiro, né? Patrística que traz essas... Batismo infantil, É melhor Batismo, dividir aí a batismo pergunta, infantil né? e transubstanciação. transubstanciação. Fundamentos bíblicos. Elementos bíblicos, né? Na patrística, ou seja, no início do cristianismo, uma das argumentações é que quando se batizava as pessoas, batizava-se as famílias inteiras. Sim, também nesse período início da igreja era muito forte o catecumenato, né? Ou seja, vivia-se de 2 a 3 anos de formação. Não é como é no tempo de hoje aí, porque as pessoas não tinham conhecimento algum. E até a própria fé nossa era escondida, ou seja, não era publicizada, as pessoas não tinham outros elementos de poder aprender. Então levava-se muito mais tempo de uma catequese. Nos Atos dos Apóstolos, né, no caso da família de Cornélio. Agora, desculpa, eu não me lembro a citação de Có, mas quando diz que toda a casa recebeu o batismo, muito provavelmente ali também tinha crianças. Numa família grande, muito provavelmente se tem criança. Então podemos supor que ali realmente crianças foram E batizadas. nessa situação que você cita aí é um pouco diferenciado. No mundo dos apóstolos não havia tanta catequese. Havia uma pregação, que era o querigma, e logo imediatamente se conferia os sacramentos. Com o passar do tempo e as perseguições, começa a ter um critério um pouco maior, se amplia o tempo de formação para que então possa ser batizado. Alguns padres na igreja, no início do cristianismo, não eram favoráveis ao batismo de criança. Outros eram favoráveis a esse batismo de criança, né? Alguns passam pela consciência e outros falam pela graça da salvação, né? Mas qual o sentido de nós batizarmos uma criança? Por que batizarmos uma criança? Nós já fazemos tudo por uma criança. O pai que acolhe, dá um nome para a criança, põe a roupa sem perguntar para ela, põe para ela para poder a comida que ela deve fazer. A criança vai ter a sua autonomia muito tempo depois. E nenhum pai oferece para os seus filhos coisas ruins, oferece coisas boas. Por que então não deixar desde cedo crescer nela a graça do sacramento? Mas a igreja confere a graça do batismo aos pais e padrinhos. A igreja entrega aos pais e os padrinhos a formação dos seus filhos, para que eles possam, então, tendo garantias de que essa criança irá crescer no caminho, realmente, no caminho de Deus. Exato, por isso que no rito do batismo, logo no início, começa com as perguntas, né? Dirigida inicialmente aos pais, depois aos padrinhos e finalmente toda a comunidade. Se estão dispostos a educar esta criança no seguimento a Cristo, né? Transmitindo a elas a fé. Então a igreja também é muito prudente, muito sábia nesse sentido. As crianças são batizadas na fé dos pais, dos padrinhos e de toda a comunidade. Daí a importância também de se saber escolher muito bem os padrinhos para que se garanta a formação da fé desta criança. Eu sempre utilizo essa mesma passagem que o padre Renato comentou para justificar essa questão da criança, porque foi um batizado fundamento bíblico, né? E depois também e Jesus no Evangelho, né? Deixai vir as minhas criancinhas. as criancinhas. Claro, não é um texto direcionado para a questão do batismo, mas podemos supor que Jesus tinha uma predileção muito grande pelas crianças. É a partir desse texto que, na verdade, a igreja ela se fundamenta também para a questão do batismo das crianças. Porque o tema fundamental na nossa fé é a aliança.
Deus quis fazer aliança conosco. E Ele chamando as crianças para estar mais perto, ou seja, o desejo de Deus é fazer aliança com as pessoas e com aqueles que estão cada vez mais cedo perto dele. Então, essa dimensão do batismo das crianças também tem como fundamento a aliança de Deus conosco, através de Jesus. De Jesus. Muitos não aceitam essa nossa justificativa porque eles dizem que não está explicitado assim claramente o batismo de crianças, mas também não está explicitado claramente que não pode ou que não deve. Gostei quando o senhor começou falando da patrística, porque uma confusão que para as outras pessoas existe é pensar que a Sagrada Escritura é a única fonte da nossa fé, quando na verdade não. Aqueles assuntos que não são tratados de forma tão clara na Sagrada Escritura, nós temos a tradição da igreja, nós temos o magistério da igreja, que nos ajuda a compreender. Então, essa história dos primeiros apóstolos dá para a gente essa segurança que é algo também divinamente revelado e querido por Deus. Então, bom falar isso. A revelação foi dada através de Jesus Cristo, completada em Jesus Cristo. Ali nós temos a revelação. Ponto final. Ponto final. A partir daí vem o entendimento desta revelação e aplicação ao nosso desenvolvimento. Então, a igreja primitiva eram 12 apóstolos, começou depois de 72 e foi se ampliando. Com a ampliação, vão se criando demandas que não estavam contempladas a princípio ali. Então é necessário se reunir para definir. Por exemplo, mesmo o que está na Bíblia, Atos 15, o concílio de Jerusalém. Ali se reúnem os apóstolos porque havia os circuncidados e os não circuncidados. Deve ou não obedecer à lei judaica? Devemos obrigar a lei judaica ou não? E ali eles se reúnem para poder então definir, não, vamos liberar disso. Com o passar do tempo, vão surgindo outras demandas. Até mesmo, não está na Bíblia a palavra trindade. Eu digo isso sempre. Não está na Bíblia claramente, Jesus Cristo é Deus. Não está na Bíblia, o Espírito Santo é Deus. Não está na Bíblia, o Pai é Deus. Isso é uma interpretação que vai se dando com aquilo que a revelação foi nos dada. E essa revelação que vai nos mostrando. E aí, por que batizar uma criança? Aí lembramos do pecado original, por que disso? E aí vamos tentar. Que aí seria uma outra demanda, né? Outra questão. Pode falar disso. Lembrando que a igreja, ela batiza as crianças na fé dos pais. Por isso que quando ela não encontra a fé suficiente nos pais, ela pede os padrinhos para que auxiliem. E se não há nem nos pais, nem nos padrinhos a fé suficiente para que essa criança ela seja encaminhada para se tornar discípula, né, de Jesus Cristo, o que a igreja prefere? Ela prefere que a própria criança depois ela peça o batismo. Eu acho que a grande dificuldade que nós vemos nessa questão do batismo de criança é a dimensão da consciência. Porque para os nossos irmãos separados, é como se a pessoa não tivesse consciência ou vontade própria, né? Mas como nós, ficou bem esclarecido, tomamos posição em nome de alguém porque nós sabemos que aquilo é bom. Então, jamais daríamos algo ruim a alguém sabendo que aquilo fosse prejudicial a ela. Então, nesse sentido, o batismo é essencial, importantíssimo na vida. Isso a gente vai fazer uma paradinha, mas eu gostaria de voltar a essa questão aí que o senhor colocou, a igreja delega aos pais e os padrinhos. Se os pais não têm uma fé, no passado a igreja negava quando o pai, por exemplo, pai e a mãe separados, ou pai e mãe solteiras, no passado a igreja não dava o batismo. Mas a igreja evoluiu, e é possível. Mas então a gente vai dar garantias, buscar garantias aonde? Nos padrinhos. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Foi comigo? Foi comigo, não foi? Então tá bom. A gente volta ao tema. Padre Renato, manda para você. Porque toda vez eu mando para Denilson. Puxa vida. Vão falar que é perseguição. Se eu mando para ele, fala que é perseguição. Entendeu? Mas não é você mesmo que tem que... Não, é para você. Uma palavra muito boa, criativa. Você vai conseguir achar alguma coisa. Fechadura. Fechadura, não é fechadura, é fechadura. Fechadura. Eu tenho uma história. Fechadura. Deixa ele primeiro. Puxa vida, mas... Não tem não. Tô só... Caramba, do nada assim Fechadura. Vem uma palavra, uma sabe? Palavra que do nada. A gente tem que pegar a chave, colocar na fechadura e abrir a cabeça e deixar fluir as coisas. Estamos esperando. Vai. E Continua. o tempo está passando, né? Está passando. Fecha, Padre Gudialas, eu vou passar e pago a penitência. Eu acho que eu faria mesmo. Eu pago a penitência pelo senhor hoje. Mas fala, me ajuda, porque olha,
Ah, não, passa. Não, eu só brinquei. Não, eu só falei. contar. que você ia Ele falar vai falar que você ia da fechadura. contar? Só Eu conta a pago a história da penitência. fechadura. Conta a Você história. não Não, olhou pelo penitência. buraco da fechadura. Não, eu disse que tinha só pra. Nunca olhei pelo buraco. Depois, não, Nunca pra olhou quem pelo matou, buraco pra da quem matou fechadura. pinto, meu filho. Matou o pintinho. Não. Você nunca, eu As olhei pessoas vão achar que muito, eu sou gente. um pervertido. Além de perverso, também Antes de pervertido. se converter, eu acredito. Eu olhava. Antes eu de você olhava. se tornar padre. Eu olhava a fechadura. Eu olhava. Não, eu não tenho história, eu só falei. Gente, eu você só nunca falei. teve. Você nunca teve curiosidade de tentar abrir uma fechadura sem chave? Sinceramente, Poxa não. vida. Então paga a penitência. Eu pago. Tá bom, eu pago a penitência. Eu olhava a fechadura. Mas Padre Gudialas, eu jurava que ia Não ser olha a melhor, fechadura, É, tá? Não olha a aqui, ó. fechadura. Beto, bota aí, padre. Coitadinho, mas eu fiquei tão compadecido que eu falei que eu tinha. hein? Mas você tinha falou. Você vai história da- aprová-lo? Você tinha uma história. Vai aprová-lo? Eu acho, Porque eu acho ele que Ele não ficou- falou nada, você vai aprová-lo? Mas ele ficou esperando a história, mas eu só falei pra complicar. Pra te contar. Sorteio Olha, sua padre, eu penitência me aí. comprometi Se em fosse pagar a fechadura, você não ia penitência. pagar, né? Puxa vida, vamos aqui embaixo. O que a gente não faz, né, pela audiência? Qual é o filme? Ah, tem que... Qual é o filme? Fazer mímica? Você terá que fazer uma mímica. Ah, você já sabe, você que fez Não, essa- não. Eu passo as ideias e a produção que faz. Tá. Eu não sei. Você terá que fazer uma mímica para que os outros padres descubram qual é o filme. Tem dois aqui, Olha. ó, só escolher. Eu não as sei. suas penitências sempre são tops. Dormindo com o inimigo. Não mostra, não mostra. Fica... Não olha. verei, não verei. Não olha. Fazer mímica, hein? Faz mímica. Não, já foi. Já escolheu. A mão Neném? que balança o berço. A do passado. Bebê? Bebê antigo. Bebê passado. Niná antigo. Niná. Dormir. Eu sei que você fez Uma no verão babá quase passado. perfeita. Eu sei que você fez no verão passado. Uma babá quase perfeita. Neném. Neném. Segundo. Mãe, Não, mãe. criança. Mãe, madrasta. Balançar. Balanço. São Balanço. quantas palavras? Gangorra. Não, assim, quantas palavras? Quantas do palavras? filme. Balanço. São, o nome são quantas? Balanço. Tudo, tem que saber, pô. Nos braços. braços. Que nos braços? Tu falou os dois, não pode falar? Nos dedos. No balanço, no balanço. embalos Nos da- embalos do sábado à noite. Ah! Nos embalos da noite. É? Que isso? Embalo. Ah, é. Era só Fazer dançar como? de outra volta. Começar aqui a dançar do Assim, ó. nada. É, olha, ó. Mas eu dizendo, desembala e sábado à Eu noite. tentei ir pelas palavrinhas, nos Sim. embalos. Nossa, você viajou. Você viajou. Você viajou. É. Você Você viajou, nunca Renato. jogou isso, eu acho. Já, gente, mas... Tá bom, vou continuar. Nossa, Vamos lá. Eu tô Mas eu sofrendo ajudei. bullying hoje Não, mas aqui. eu ajudei. Você tá ajudou, muito ajudou, camarada ajudou, hoje, ajudou. Gudialas. Não, Você tá mas muito- era preciso, porque eu me comprometi. Vamos lá, vamos voltar à nossa A mão que temática. balança o berço. A criatividade. A outra temática lá era Peraí. sobre a transubstanciação. Não, mas É, não antes da esquece, substanciação, eu voltei lá à questão. Que às vezes as pessoas questionam nós porque a igreja está pedindo um pouco mais dos padrinhos. Né? Mas a crisma dos padrinhos, não. Às vezes os pais não são engajados e aí a igreja tem que ter hoje uma segurança de que esta criança será educada na fé. Mesmo que talvez as pessoas depois possam mudar. Mas Minimamente. Mas hoje, minimamente, tem que ter uma garantia de que essa criança será educada. Um pai e uma mãe que não vem a uma comunidade, que não frequenta uma igreja, pede batismo, vamos acolher. Mas vamos, então, ver os padrinhos. Aí os padrinhos não vêm à igreja, vocês moram juntos, não são casados, não comungam. E aí, qual é a garantia que nós temos hoje? E é complicado isso. Amizade. Essa. Você delega o filho por amizade. Então, o batismo, como os outros sacramentos, são dons de Deus. Né? O batismo é dom de Deus. Por isso também nós batizamos crianças, porque entendemos que é um presente de Deus. Não somos nós, propriamente, que determinamos. Então, a criança ela tem, sim, o direito de ser batizada. Mas, convenhamos, precisamos estar seguros, uma mínima garantia de que ela vai crescer exatamente na fé. Porque, do contrário, fica muito difícil. Você quer o melhor para o seu filho. Como é que você vai confiar ao seu filho algo que é duvidoso? Tem uma outra questão que
que nos questionam, falam assim, mas criança não tem pecado. Que eu acho que é uma deturpação também do sentido. O batismo também perdoa pecados, mas não tem unicamente essa finalidade, mas sim esta aliança que cria entre nós e o Senhor, este aceitamento do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Por isso é bonito que os pais ofereçam para os seus filhos aquilo que tem de melhor, que é a nossa salvação. Uma outra questão que eu iria colocar é quando os padrinhos moram distantes. Quer dizer, se eles são pessoas atuantes, mas, por exemplo, moram em outro país. Tem direto isso. Eu, sinceramente, me sinto muito mal, porque eu digo, como é que esse padrinho vai acompanhar também a formação deste afilhado e desta afilhada? Skype. Skype, live, é uma coisa nesse sentido. Não é só um evento social, né? Isso tem que ficar claro. Não é a motivação não pode ser evento social, nem mesmo de tradição. Temos que ser movidos pela fé. Agora, acho que a gente precisa considerar também algumas particularidades, né? São tantos casos que a gente precisa olhar com muita atenção. Não é facilitar ou burlar a regra, né? Mas procurar entender e ajudar. Eu acho que esse caminho é um caminho polêmico. Não, quando eu falo não é no sentido para relativizar as coisas. Eu estou te entendendo, Padre Renato. A questão é que lá na minha paróquia eu não abro mão. Então, assim... De quê? Dessa questão dos padrinhos serem crismados. Eu também. Como diz lá o direito da Arquidiocese, número 138, que pede que os padrinhos sejam crismados. Né? E nós sabemos que alguns padres, né, acabam aceitando. Né? Então, assim, não é ser rígido, mas é saber o momento, né, de escolher uma forma pastoral que possa facilitar. Então, assim, eu indico todas as possibilidades, mas eu não abro, porque a minha consciência não me permite. Exato, mas aí que está, não é só dizer um não, é orientar, é ajudar, tentar encontrar um caminho. Então, assim, eu quando fui para ser ordenado, eu prometi isso, eu falei, você promete obediência a mim e aos meus sucessores? Eu disse que sim. E aí, se a igreja tem uma orientação, que ela dá aos seus presbíteros, é porque ela sabe que aquilo é importante. Nesse então, caso, para abrir mão disso, eu digo, só se eu tiver muita capacidade de poder orientar a pessoa. Então, no caso de um padrinho que não é crismado, fala, então entra na crisma agora. Isso, é isso. Participa da crisma agora. Ou se não pode entrar agora, ele faz uma carta, eu, fulano de então, tal, assim, me comprometo diante de Deus que vou fazer o crisma o mais rápido possível. Você está fazendo a crisma, então tudo bem. Então, são situações como essa. Eu sou crismado, padre, mas eu não achei o documento dado pela igreja. Na igreja, na arquidiocese, eu não encontrei o registro. Eu aceito. Então, para mim, é importante que a pessoa ela tenha consciência da função que ele exerce enquanto esse que vai acompanhar essa criança. Bom, nós caímos em questões pastorais, ele está na fundamentação bíblica. E o outro tema é sobre a Eucaristia, a transubstanciação. Né? O que é a transubstanciação? Para nós católicos, nós cremos que um padre, numa missa, quando consagra a hóstia e o vinho, aquelas espécies se transformam no corpo e sangue de Cristo. A teologia protestante com Lutero, foi quando realmente houve esse questionamento, os luteranos acreditam na consubstancialização, né? Ou seja, que Cristo está junto, mas não é. Então, nós acreditamos que se transformam, as espécies se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Permanecendo os acidentes, né? Não, e os protestantes é a transsignificação. Então, assim, simboliza. Isso aí é outra corrente. É porque os luteranos têm a consubstanciação. Tem consubstanciação. Os luteranos. Outros protestantes falam da transsignificação, ou seja, significa. Transubstanciação muda a substância e permanece a matéria, né? Permanece o aspecto de pão, o aspecto de vinho, o cheiro de pão, enfim, todas as características físicas permanecem, mas a substância não é mais a mesma. Isto é, depois da consagração, Cristo verdadeiramente está presente nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Isso a partir da Bíblia, que ela nos questiona. Então, nós não somos biblistas aqui, mas podemos falar um pouco sobre isso. Eu penso que é algo muito claro, que foi no dia da ceia, quando o Senhor Jesus tomou o pão e o vinho e disse, isto é, quer dizer, ele não usou outra palavra, mas foi extremamente claro, Isto não significa, isto representa, ele disse, isto é o meu corpo, e meu isto sangue. é
o meu sangue. Fazer né? isto em memória de mim. Exato. E ainda antecipando o que ele faria logo mais no Calvário, na sua entrega na cruz. Jesus quis antecipar com seus discípulos o que iria acontecer no Calvário. Por isso que a missa também é sempre uma atualização do mistério da cruz. Exato. Não é à toa que os verbos são no futuro, né? Este é meu corpo que será entregue, este é meu cálice que será derramado, porque ele fala isso na quinta-feira e no dia seguinte que será acontecido realmente o fato. Então, ele antecipa o evento da cruz naquele momento da ceia e pede que se faça memória. E aí tem que lembrar que o memória, se o Padre Arthur estivesse aqui, não seria melhor, né? O memória, a Me palavra senti memória, muito valorizado. no sentido, não é por isso não, não por nós, em relação a nós mesmos, né? Porque é a área dele. Mas a expressão memória no mundo judaico, ela tem uma complexidade muito maior. Memória não é simplesmente lembrar, trazer à mente, mas memória é um trazer ao presente. É uma memória atualizante, né? É. Anamnese, do grego, né? Uma memória atualizante. Há uma diferença. Por exemplo, quando eu vou a um museu, eu reviso o passado, né? Que ficou para trás. Na celebração da missa, nós, claro, nos remontamos a este passado, porém que se atualiza para nós naquela missa que nós participamos. É uma memória atualizante. Quando ela fala para nós das bases bíblicas, é claro que são os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, e, é claro, o texto da Coríntios 1 Coríntios 10, de São 11. Paulo, né, que é, na verdade, o primeiro texto primeiro falando texto. sobre o relato da Eucaristia. ceia, né, propriamente dita. Mas- Só que, por que nós cremos que Jesus está presente, corpo, sangue, alma e divindade, na Santa Eucaristia, enquanto transubstanciação? Porque é a palavra dele. Eu, isto é. Então ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Ele não mente. Então, assim, sendo palavra dele, eu não preciso pensar em E mais depois nada. a missa não é uma invenção de um padre, de um bispo, alguém que quis fazer alguma coisa diferente, né? É o próprio Cristo que instituiu a Eucaristia como memorial da sua paixão, da sua entrega amorosa na cruz e ressurreição. Eu Por nós. brinco falando sempre de uma situação, né? A criança, onde o padre pergunta, querida criança, o que você vê apontando para o crucifixo? Aí ele aponta para o crucifixo e a criança então vai responder, padre, eu vejo Jesus ali, mas eu sei que ele não está ali. Quando eu olho para a Eucaristia, eu não vejo Jesus, mas eu sei que ele está ali. Nossa, bonito isso, hein? Gostei. Salvaria se fosse um tema, salvaria de uma penitência. Falar nisso, o pessoal reclama da nossa cruz aqui, gente, porque o cenário ela é fixa, por isso que pega só metade. O pessoal diz, baixa a cruz, né? Mas ela está fixa ali, e aqui não é um estúdio, né? Aqui é um espaço. Dá uma voltinha mais uma vez aí, o Fernandes. Olha aqui, ó, o produtor Auditório. ali tá editando ao vivo. Isso é um auditório, tá vendo? Ó, Agora cabem- é possível ter público. Já pode. Não, mas foi feito. cadeiras, tem Nós cadeiras. fizemos aí, não sei se já foi feito aí um pedido aí, para que nós pudéssemos fazer uma ideia de fazer, quem sabe, um ao vivo. Um programa ao vivo no final de ano, com plateia, com auditório. Eu acho uma que seria paróquia. interessante. Né? Quem sabe? Pode ser. Então, seria por isso. Mas eu Se gostei tiver dessa ideia, patrocínio, né? né, Padre Eu olho Anderson? para a cruz. como é Eu que é? vejo Cristo, Eu vejo Cristo, mas ele não está. ali. Eu olho para a Para a hóstia. Eucaristia, eu não vejo Cristo, mas eu sei que ele está ali. Bonito. Que é ele. O padre, só para completar, como o senhor falou do sinótico, quer dizer, eu vejo uma relação muito profunda com João também. Porque é no Evangelho de João que ele diz, se não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Então, quando no sinótico ele diz, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, quer dizer, então está extremamente E é unido. muito significativo porque esse capítulo 6 do Evangelho de São João, na verdade, é uma dimensão de uma catequese de Jesus que vai mostrando, né, esta presença do seu corpo. Então ele diz, olha, eu tenho poder para multiplicar pães. Eu tenho poder de caminhar sobre as águas, né? Eu tenho o poder, então, de estar presente nesta matéria que eu multiplico e na natureza que me circunda. Então, Se essa me dimensão da permite, presença do Cristo. nós convivemos juntos no seminário, né? Padre Gudialas, antes de ser católico, também teve uma experiência protestante. Tive 3. Desculpa, talvez. Três? Não, colocar três? isso, né? Pô, 13 E- igrejas e diferentes? Como é que é isso agora? Como é que é essa descoberta? Talvez seria interessante falar um pouquinho da sua experiência Então, pessoal eu e de passei, fé na Eucaristia. quando era bem criança. Então,
meu Deus do céu, é entregação. Eu fui para a Igreja Batista, para a Igreja Deus e Amor e para a Igreja Assembleia de Deus. Mas a minha ida para a Igreja Batista não foi por uma convicção religiosa. Eu era pequeno, tinha 7, 8 anos. Era porque eu ia para a missa de manhã e meus colegas iam para a Igreja Batista. Quando eles voltavam da igreja e eu voltava da missa, eles voltavam com pipoca, com pirulito, com tantão de coisa, e eu voltava de mão vazia. Falei, não, tem alguma coisa estranha. Você foi comprar pela barriga. Então, foi. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa. Então, eu fui para a Igreja Batista por causa da comida que se dava na escolinha dominical depois. Acabou que eu encontrei uma senhora muito caridosa, que criamos aí um laço muito forte e acabei continuando. Então, neste meu período, padre Renato, foi aí dos 8 até os 11 anos. Então, quer dizer... Não tinha muito consciência. Sobre a no que diz respeito à Eucaristia, não era algo que era Mal falado. sabia que na missa você tinha um alimento mais pleno, hein? Mas eu, como não tinha O primeira pão da Eucaristia, vida. então eu Não tinha primeira comunhão. não tinha primeira comunhão ainda. Tá aí, ó. Isso é uma outra questão polêmica, viu? O nosso arcebispo, ele orienta que as crianças, quanto antes, pudessem fazer também a primeira comunhão, né? Para que elas não ficassem privadas de aproximar-se da mesa da Eucaristia. Eles, com 6, 7 anos, já pode fazer a Eucaristia, né? Ele a encontra princípio resistência está em muitos. batizado. A princípio está batizado, a pessoa, a princípio, estaria apta também para fazer a sua primeira porque comunhão. A espera é uma questão didática, pedagógica, de seguimento a Jesus Cristo, de consciência. Mas É convenhamos. que a gente faz a catequese para o sacramento. E ele propõe um pouco, né? A catequese a partir do sacramento e você também vivenciar. Essa coisa da catequese, né? Em muitos lugares, a gente ouve ainda que as crianças, né, os adolescentes, são preparados para a primeira Eucaristia. Eles não são preparados para a primeira Eucaristia, eles são preparados para uma vida eucarística. Porque se não forem preparados para uma vida eucarística, eles vão comungar na primeira Eucaristia e no domingo seguinte eles não vão voltar. É o que acontece em Magoria. Então, assim, eu falo muito nas minhas missas, né, de primeira Eucaristia, e falo muito quando eu tenho oportunidade de estar com essas crianças, adolescentes, da importância da vida eucarística. Né? Então, essa vida eucarística leva cada vez mais eu saber e experimentar a presença do Cristo realmente na Eucaristia. Gente, nosso tempo acabou, a gente não dá nem tempo de fazer mais uma penitência, não. Nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a presença de todos vocês. A gente pede mais uma vez que você possa curtir o vídeo aí, ó. Dá um like aí no vídeo, que você possa se inscrever também em nosso canal e também compartilhar. Compartilhe para mais pessoas, para chegar a outras mais. E a gente pede você, patrocinado, pode nos patrocinar aqui com os nossos custos, né? Você viu aí os profissionais que estão à disposição. 1, 2, 3, 4 câmeras aqui para levar um pouco melhor. Isso tudo aqui somos nós que estamos tentando levar, investindo para que essa boa nova chegue em todos os lugares. Dou um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu dinheiro, que não vai lhe fazer falta, tá bom? Padre, dá-nos a bênção, por favor. Aproveita que é Outubro Rosa, É. então a bênção para aqueles que Ele olha estão para onde? passando Pode por ser para esta cá? Olha para frente situação, né, do câncer de mama. Pode olhar para lá, Amém. Padre. Então, unindo o meu coração do Padre Adenilson, que neste momento coloca essa intenção, com os nossos corações, de todas as pessoas que passam por esta enfermidade, dos seus familiares, eu suplico ao Senhor nosso Deus que nos conceda a bênção para a cura de todas as nossas enfermidades, do corpo e também da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado e até semana que vem.